Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um dos verbos mais importantes do espanhol, o verbo tener. Ele é muito utilizado no dia a dia e tem diferentes usos dependendo do contexto. Nesse vídeo vamos entender como que ele funciona com alguns exemplos práticos e traduções para o português. Além disso, também vou te explicar sobre a sua conjugação no presente do indicativo. Então, vamos lá! Primeiro uso é para indicar posse. Então, para falar que você possui algo. Vamos aqui também a dois exemplos. Primeiro exemplo. Tengo un coche nuevo. Eu tenho um carro novo. Segundo exemplo. Ellos tienen muchos libros en casa. Eles têm muitos livros em casa. Segundo uso é para falar sobre idade. Então, você falar que tem uma determinada idade. Uso igual ao português também. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Tengo 25 años. Eu tenho 25 anos. Minha hermana tiene 30 años. A minha irmã tem 30 anos. Terceiro uso é para falar sobre sensações físicas e emocionais. Então, normalmente no português a gente usa com o verbo estar esses casos. Então, estou com sede, estou com fome. Mas no espanhol a gente vai usar o verbo tener para falar sobre sensações físicas e emocionais. Com os exemplos isso vai ficar mais claro. Primeiro exemplo. Tengo hambre. Estou com fome. Tienes miedo de la oscuridad. Você tem medo do escuro. Então, aqui, obviamente, para falar sobre a fome, a gente vai falar tengo hambre, e não estou com hambre, ok? Aqui é um uso um pouco diferente do português. O quarto uso é para falar sobre obrigações, coisas que a gente tem que fazer. Uso também parecido com o português, Então, vamos aqui aos exemplos. Tengo que estudar para el examen. Eu tenho que estudar para a prova. Tenemos que limpiar la casa hoy. Temos que limpar a casa hoje. Então, sempre vai ter essa estrutura. Tener que, depois um verbo no infinitivo, que basicamente é um verbo sem a sua conjugação. No presente, passado, futuro, ali o verbo puro, digamos, Dos usos são esses 4. Repassando aqui. A gente vai usar para indicar posse, vai usar para falar sobre a idade, sensações físicas e emocionais, e também para falar sobre obrigações, coisas que a gente tem que fazer. E como prometido, eu também trouxe a conjugação do verbo tener no presente, que a gente usa bastante, Inclusive, todos os exemplos estavam no presente, então é muito importante saber a sua conjugação. Temos esses pronomes aqui, o yo, tu, vos, que é usado ali em alguns países, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. E aí, para cada uma dessas pessoas, no espanhol, a gente tem a sua conjugação. Então, vamos lá. Yo tengo, que seria eu tenho. Tu tienes, você tem. Vos tenés, você tem. Él tiene, ele tem. Ella tiene, ela tem. Usted tiene, você tem. E aqui, a diferença entre tu, vos e os três são você. O ele é um pouco mais formal, tá? Então, você vai usar ali em situações que você não conhece a pessoa mais velha. E aí, o tu é usado em geral, ali com um contexto mais informal. E o vos, ele também é um contexto mais informal, porém, só em alguns países que utiliza, tá? Mas é importante também você saber a conjugação. E aí, sempre o ele, ella, usted, na conjugação, não só no presente, mas em todos os verbos, eles sempre vão ter a mesma conjugação. Nosotros tenemos, nós temos, nosotras tenemos. E aí a gente tem também a separação aqui do nosotros e nosotras. Nosotros se for um grupo homens e mulheres, e nosotras se for um grupo só de mulheres, ok? Então tem essa questão também. Temos o vosotros e vosotras. Também é mais ou menos o mesmo sentido do nosotros, que eu comentei. Porém, o vosotros, vosotras, significa vocês. E é mais usado na Espanha, ok? Então, se você vê bastante séries espanholas, você vai perceber esse uso do vosotros. Então, vosotros, vosotras, tenéis, ok? E, para finalizar, ellos, ellas, ustedes. Assim como él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes também sempre tem a mesma conjugação. Então, ellos tienen, eles têm. Ellas tienen, elas têm. Ustedes tienen, vocês têm.
E aí a diferença também do vosotros e do ustedes. O ustedes é mais usado aqui na América Latina para se referir às pessoas em geral. E o vosotros, ele é mais usado na Espanha, num contexto informal, ali entre amigos. Então, se você tem contato aí com espanhol de diversos lugares, você vai perceber um pouco essa questão do uso desses pronomes, ok? Para finalizar, eu quero te deixar um desafio, né? Hoje a gente viu os usos do verbo tener, também sua conjugação no presente, e eu quero te desafiar para você fazer um comentário com uma frase em espanhol utilizando o verbo tener. E se você gostou dessa aula, deixa o like, compartilha com um amigo que também quer aprender espanhol e se inscreve no canal para mais dicas do idioma. Hasta luego!